Salve, salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal, do canal aí O Pablo Basso, aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, é um assunto que a galera tem bastante dúvida, por sinal, e vamos falar hoje sobre qual seria um volume indicado, não vou falar um volume correto, porque isso aí vai variar de pessoa para pessoa, vocês vão ver isso aí no decorrer do vídeo, mas qual seria o volume ideal para você que quer correr 5 quilômetros, seja você iniciante, intermediário, avançado ou aí a galera da elite aí. O que a ciência fala e o que a vivência na modalidade, no esporte e com assessoria esportiva e com os estudos me mostra também que funciona com os meus alunos e eu vou passar agora para vocês. Então vamos lá, vamos falar aí qual o volume ideal para você, corredor que quer começar a correr 5 quilômetros ou já corre 5 quilômetros e quer melhorar o seu tempo. Beleza? Fica comigo, vamos embora. Então vamos lá, galera. Eu gosto de dividir na seguinte parte. Eu gosto de chamar a galera iniciante. Para mim, a galera iniciante é normalmente a galera que está começando, né? Mas aí está naquela pegada de até uns 6 meses de corrida. Mas antes do iniciante, eu gosto de chamar a galera que nunca correu, nunca fez nada, nunca nem praticou caminhada, mas quer começar e quer aí já pensar nos 5 quilômetros. Eu chamo eles de folha em branco, que é a galera que nunca fez nada. É a famosa folha em branco. A gente vai começar ali a escrever a história desse pessoal. E aí, a primeira pergunta que eu faço para eles é a seguinte: quantos dias na semana você tem disponível para poder estar fazendo os treinos de corrida? Na maioria das vezes fica ali entre 2 a 3 dias de treinos, tá? Específicos para a corrida. Pensando aí que a gente vai precisar aí de pelo menos uma meia hora, 40 minutos para começar a desenvolver essa questão da corrida, tá? E aí, dentro desse nível, né, galera folha em branco que está começando, a gente começa muito na questão de intercalar caminhada com corridas, tá? Mas se você for pensar no volume, e o que seria primeiro a questão do volume? Volume para a gente é o que você fez em um treino de corrida, tá? É o volume seu do treino. Então, por exemplo, eu fiz um treino que deu ali um total de 4 quilômetros. Esse é o volume total do seu treino. O que a gente leva em consideração, e vou bater bastante com vocês aqui, vai ser o volume da semana. Quantos quilômetros eu rodei na semana de corrida, tá? Então, por exemplo, fiz 3 treinos de corrida, cada treino teve 5 quilômetros. Então, eu fiz 15 quilômetros de volume na semana. Esse é o volume da semana. E é isso que a gente leva mais em consideração, tá bom? O volume da semana a gente distribui de acordo com a intensidade, com o volume e com o nível de cada aluno. Então a galera ali que está começando, ela tem de 2 a 3 dias, a gente não pode pensar num volume tão alto. Por quê? Porque essa pessoa ela nunca correu, ela não corria e ela vai começar a correr. Então a gente vai aumentar uma demanda de uma atividade que ela já não fazia. Então por isso a gente começa com treinos voltados mais pela questão de tempo e não tanto pela distância. Mas aí eu vou dar uma base para vocês. Normalmente uns 30 minutos intercalando ali entre corrida e caminhada. Normalmente os alunos que eu tenho aqui que são iniciantes, eles fazem a média de 3 a 3,5 km, tá? Por treino. Então se eu pegar 3 treinos na semana de 3 quilômetros, são 3, 6, 9 quilômetros na semana de volume da semana, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente leva em consideração que essa pessoa ela quer evoluir. Então a gente vai colocar um volume de corrida para ela e esse volume ele vai aumentando aos poucos no decorrer das semanas. Então, o que a literatura mostra para a gente? Que quanto que a gente pode aumentar de volume na semana. Então, a gente tem aí estudos que mostram que a gente pode chegar entre 10 a no máximo aí 20% de aumento de volume na semana, tá? De 10% a 20% de volume na semana. Então, se a pessoa correu 9 quilômetros na semana e você vai aumentar 10%, seria 0,9 quilômetros, 900 metros. Então, a gente tem um aumento aí, por exemplo, o treino dela que seriam 3 treinos de 3 quilômetros passam a ser a 3 treinos de 3,3 quilômetros. Parece pouco? Parece. Mas a hora que você coloca ali para a pessoa fazer, de repente uma série a mais, né? Ou um treino você mantém, no outro treino você coloca 2 séries a mais para ela fazer. E aí já vai dando uma demanda para ela e já vai gerando uma sobrecarga. Então lembra, de 10 até no máximo 20% por semana a gente pode aumentar. Vou aumentar para sempre? Lógico que não. A gente tem um limite aí que você pode chegar. Para quê? Para que você não gere uma sobrecarga muito elevada nesse aluno, né, ou nessa pessoa. E aí, o aumento da sobrecarga, o aumento do volume de treino de forma assim rápida é um principal fator de risco de lesão. Tudo bem?
Então, tomem cuidado com isso. Beleza, vamos falar agora de volume semanal para distâncias. Vamos esquecer um pouquinho a galera da folha em branco, que a gente dá uma intercalada, mas vamos falar a galera que já corre, que está correndo ali sem parar os 5 km, 4 km, 5 km, 6 km e tudo mais. A gente vai pensar que, e eu sempre levo em consideração a quantidade de dias na semana. Então, a galera iniciante, o que a gente vê bastante é a galera usar ali entre 25 a 30, 35 quilômetros de volume na semana. Mas isso, para quem está começando ali ainda entre os 6 meses de começo de treino e só tem 3 dias na semana, fica um volume até que muito alto. Então, eu costumo jogar, se a pessoa quer fazer uma prova de 5, lógico que pensando que ela quer terminar a prova, né, não quer fazer tempo, tá? Tá pensando apenas em terminar a prova, a gente vai pensar ali num volume semanal entre 15, 20, e aí a hora que ela pegar mais uma consistência, a gente começa a aumentar um pouquinho mais essa questão e chega até uns 25, tá bom? A pessoa ali já tem mais de 6 meses de experiência, já está correndo legal, já fez um 5K bem, terminou bem, e agora está pensando em baixar o tempo nos 5 quilômetros. E ela tem a disponibilidade de fazer mais do que 3 treinos na semana, ou seja, 4 treinos na semana, aí sim a gente vai pensar no iniciante que consegue correr um volume aí de 25 a 30, 35 na semana. Por que a gente fala de um volume tão alto assim para quem vai correr apenas 5 quilômetros? Porque a gente leva em consideração o quê? O que a gente sabe e que a gente vê todos os corredores profissionais fazendo é que 80% dos treinos deles são em baixa intensidade e apenas 20% dos treinos desses corredores são em alta intensidade, tá? Então, o que é o alta intensidade? Os tiros, os fartleks, né, que são forte e fraco. Esses treinos vão ajudar você a atingir velocidades mais altas, mas aí você não vai conseguir sustentar essa velocidade por muito tempo. Mas com o decorrer das semanas, a seu condicionamento vai aumentando e isso vai melhorando. E os treinos mais longos, eles vão te dar uma bagagem, uma resistência de longa duração maior. E são imprescindíveis para quem quer correr distâncias curtas também. Então, por isso, esse volume um pouquinho mais alto aí para quem quer correr 5 quilômetros, tá? Se você for pensar num atleta já intermediário, a gente vai pensar aí entre 35, 40, 45 quilômetros de volume na semana. Isso pensando na galera que quer fazer tempo, tá, galera? Tempo. A pessoa quer baixar o tempo nos 5 quilômetros. Já iniciante já ficou lá para trás, tá? Avançado, a gente já vai pensar aí um cara que já vai começar a fazer 55, 60 de volume na semana, vai chegar até tem alguns atletas aí que chegam até 80 quilômetros de volume na semana para correr apenas uma prova de 5 quilômetros, né? Haja visto que se você pegar os atletas que estão fazendo uma programação para maratona, eles estão com um volume muito alto de treino. Então o cara vai correr 42 quilômetros na prova, que é uma maratona. O volume de treino deles na semana, dependendo do nível desse corredor, ele chega a 60, 70, 80. A galera da elite chega a fazer 120, 180, até 200 quilômetros de volume na semana. Olha o caminhão passando. Então, assim, é um volume muito alto. Só que se você pega essa galera que está nesse ciclo de volume muito alto da maratona e eles pegam para fazer uma prova de 5 km, normalmente o cara bate o RP dele, que é o recorde pessoal. Por quê? Porque ele está com um volume muito alto de demanda de treino. Então, assim, para ele fazer uma prova de 5 km, que é a intensidade, um tempo extremamente curto, o corpo dele está mais do que adaptado à intensidade do que ele vai fazer, à força do que ele vai fazer e pelo tempo que ele vai ter que sustentar essa força. E aí, normalmente, a galera costuma bater o RP, né, durante a preparação de uma maratona, se o cara pegar e colocar uma prova de 5 km por meio ali da sua periodização. Então, o volume de treino ele é muito importante, principalmente se você quer baixar o seu tempo nos 5 km ou em qualquer outra distância, 10 km, 21 km, 42 km, certo? E pensando nos caras da elite, se você pegar atletas de elite de 5 km, os caras chegam a correr até 120 km, de 90 a 120 km na semana. Então eles distribuem normalmente em 2 períodos de treino, de manhã e à tarde, 5, 6 treinos na semana, dias na semana, 5, 6 dias na semana. Então tudo depende do quê? O que você vai pensar? Quantos dias na semana você tem disponível para poder treinar, certo? Se você já faz uns 5 quilômetros bem e quer performar mais, ou seja, quer baixar o seu tempo, então quanto que a gente pode jogar de volume a mais? E lembrando, entre 10 a 20% de aumento de volume na semana, tá? Então a gente dá uma limitada aí.
o que a gente faz, o que eu faço muito com os atletas, nós temos dois tipos de periodização. Isso é um pouquinho mais complexo, mas já vou falar para vocês. Normalmente nós subimos, ou nós usamos a periodização que a gente chama de degrau, né? Então, 3 semanas duas a 3 semanas a gente pega e vai subindo o volume, 10 a 20% na próxima semana, na próxima semana. E na terceira semana ou na quarta, dependendo do nível do aluno, a gente faz uma semana regenerativa. Então a gente abaixa ali uns 20%, às vezes até mais, de volume para o corpo poder descansar e a pessoa poder voltar a performar e começar a render de novo nas outras semanas. Ou a gente faz o que a gente chama de fase ondulatória, né, de periodização ondulatória. Uma semana sobe, uma semana desce, uma semana sobe, uma semana desce. Isso vai depender de aluno para aluno. Cada aluno, cada pessoa, ela vai ter uma percepção diferente de acordo com a demanda de treino. Eu já tive aluno que funciona bem subindo degrauzinho e depois descansando, sobe 3 semanas, descansa uma, ou sobe duas, descansa uma. Eu já tive uma aluna que ela funcionava bem com esse ondulatório, uma semana alta, uma semana baixa na questão de volume. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui para mim quantos volumes, né? Qual o volume de treino que vocês fazem na semana para fazer uma prova de 5 km? E se já fazem os 5 km, quanto que vocês estão fazendo de volume na semana? Soma só o quanto você correu na semana e comenta aqui embaixo. E aproveita e coloca aqui 5 km nos comentários para a gente saber que você chegou até o final desse vídeo. E já sabe, né, galera? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e compartilha com o amigo que está correndo aí, que está começando e vai gostar de saber dessas informações. Valeu? Até o próximo vídeo. Abraço!